por exemplo, a gente tem aí no CALC, né, que é esse cadastro de municípios que não podem conveniar com a União por falta de capacidade de fazer essa contabilidade em relação a convênios e tal. São 90% dos municípios brasileiros. Então, quando você condena esses 90% dos municípios brasileiros a uma inanição, você tem uma reprodução de péssimos representantes políticos, porque é um município que não tem gestão, que não tem participação social, que não tem dinheiro para investir nisso. Então, eu pergunto a vocês assim, a gente tem instrumentos interessantes também, por exemplo, que podem trazer essa modalidade mais plural para essa forma de gestão. A 13019 agora, né, que é o marco regulatório das organizações sociais. Aí os estados não normatizam juridicamente, porque o governador, por exemplo, do Pará assinou um dia desse. Né? A gente tem dificuldades, por exemplo, com as PPPs nos municípios, porque você não tem uma regulamentação jurídica nos municípios. Então você fica com uma gestão super engessada, porque os instrumentos jurídicos não te garantem essa flexibilidade. A sociedade civil não faz controle social. Né? E eu me pergunto, e pergunto a vocês, se o componente desse pacto federativo e moral que a gente vive hoje, se ele é limitante. Porque se a gente tem quase 70% hoje, né, na mão pesada da União, que para os meus amigos tudo, para os meus inimigos, né, a faca afiada do meu punhal, então isso significa que 70% está na mão da União para gastar e distribuir do jeito que ela quer. E os municípios estão num processo de falência absoluto. E uma outra questão que eu coloco a vocês, que isso é um pouco específico dos municípios dos estados exportadores, e isso tem um aspecto muito grave em qualquer planejamento de desenvolvimento, é a questão da Lei Candir, por exemplo, são 660 bilhões de dívidas acumuladas ao longo de 20 anos nesses estados exportadores. Então, quando, por exemplo, a gente passa pela vergonha que o governador do estado do Pará passou, recebendo um disco de platina em bom agora, porque ele não sai do topo da lista do HIT, não para de desmatar, não adianta ele criar o maior maciço florestal de áreas protegidas do mundo, de 13 milhões de hectares, na área da Calha Norte, se nós continuamos no topo do desmatamento, se nós não temos políticas públicas, se os nossos municípios são extremamente pobres, a gente não consegue nem receber essas transferências voluntárias, porque a maioria dos municípios paraenses, por exemplo, está no CALC. Então, a gente perpetua essa estrutura secular das oligarquias de patriarcados. E só para acrescentar um dado estarrecedor, no Pará, a gente tem uma subrepresentação feminina, que isso também é um aspecto desse padrão secular de ocupação dos espaços políticos. Se no Brasil a gente tem 10%, a gente morre de vergonha, no Pará a gente tem 5%. 41 deputados, 2 mulheres, nunca subiram na tribuna. Uma filha de um contraventor e a outra ex-esposa de um prefeito. Então, percebe como você tem mecanismos de participação, de garantia, de políticas afirmativas, mas, no final das contas, a gente diminuiu a representação, por exemplo, no Executivo. Então, lá, nesses rincões, infelizmente, a gente ainda vai chamar a Amazônia de rincões, porque a gente ainda tem esse desenho geográfico, territorial, que é absolutamente excludente, esse Brasil é o Brasil que aparece na mídia. É o Brasil das manchetes horrorosas e constrangedoras. E é o Brasil da maioria absoluta, dos números absolutos. Não é o Brasil de Santa Catarina, não é o Brasil da experiência bem-sucedida em Pernambuco. O Brasil que aparece, o Brasil como player mundial nos grandes acordos multilaterais, é o Brasil que nos envergonha do retrocesso. Então, o que fazer diante desses imensos axiomas que se colocam para nós? Porque as experiências são boas, as políticas afirmativas nos levam para um caminho positivo, mas a gente está tendo um retrocesso. Bom, bom dia a todos. Prazer e um momento muito crucial da história da nossa construção. Estar num evento como esse, estar podendo discutir com qualidade, com conteúdo, diversas temáticas, e começando pela gestão pública. Já tenho um apreço especial pelo professor Coelho, que foi meu professor na graduação. Eu sou formado em gestão de políticas públicas e para mim é uma honra estar aqui ao seu lado também, ao lado dos demais. Acho que a maioria das pessoas aqui, ou algumas pessoas que vão vir, conhecem um pouco da minha história, que era a de um jovem que vem para dentro do processo político, mas antes disso entende que precisava se profissionalizar, precisava se capacitar para fazer uma construção de qualidade, para tentar trazer algo a mais para a política. Então, justamente por isso, nossos caminhos se cruzaram um tempo atrás, no curso de graduação em gestão de políticas públicas.
E, enfim, cortando boa parte da história, no ano passado, enfrentar o sistema político, enfrentar as amarras do sistema político com uma candidatura a prefeito na cidade de São Vicente, e num momento onde se discute tanto essas empresas com relações escusas com o Estado, com relações de troca, onde a gente vê relatos de compra de cargos antecipada quando se financia campanhas a nível municipal, onde se dá dinheiro antecipadamente para candidatos se elegerem e depois se cobra a conta após a eleição. Eu penso que a gente precisa refundar essa lógica, eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. E a nossa campanha acaba trazendo um contraponto para isso, e para mim essa campanha é um legado para a rede também, que foi com apenas R$15 mil a gente conseguir conquistar 48.641 votos e ficar em segundo lugar, a 801 votos de um segundo turno, e ter a chance de repente, conseguir fazer uma construção diferente no município. Um município, como o professor Coelho colocou, que está aí nessa faixa mais de 200 mil habitantes, então 350 mil habitantes, que poderia sim ser um exemplo de inovação. O Zeytuni traz alguns conceitos de como eles puderam criar inovações dentro do processo do Estado. A gente trouxe inovações para o processo da campanha. Agora a pergunta que fica é: como é que a gente consegue fazer uma gestão pública de qualidade se os meios de acesso à ocupação da política, os meios de acesso à eleição, o sistema eleitoral muitas vezes já engessa as políticas que vai vir, engessam os políticos que vão ser eleitos. Eu trago casos simbólicos de pessoas que vieram até mim falar que o jogo já está dado desde antes, que os cargos já foram todos definidos desde antes, porque já foi bancado. Vereadores que são eleitos com dinheiro que no final significam 3 cargos por 4 anos no valor de R$1.000 e tantos, no valor de R$3.000 e tantos. E essa é a gestão pública que a gente está aqui discutindo hoje, e quando bate na prática, o que a gente acaba vendo é um sistema que já começa dado. Como é que a gente combate isso com afinco? Principalmente até mesmo nessas zonas escuras dos tribunais, onde não consegue alcançar de fato a prática política muitas vezes, porque o que está posto no papel às vezes é legal, mas nem sempre é moral. Então eu estou trazendo também uma reflexão desse processo de dificuldade de entender como é que a gente consegue desamarrar esse processo político que muitas vezes já começa fadado ao fracasso. Quanto ao partido nosso, Partido Rede, nós temos por característica o consenso para a tomada de decisões e construção coletiva de projetos e propostas para a política. Mediante isso, como gerir um município ou um estado com problemas urgentes nos setores de primeira necessidade, saúde, educação e etc., e conseguir atingir a necessidade que os políticos, que nós, pessoas que estamos procurando a política, espera. Dá para esperar e resolver esse consenso nessas diferentes secretarias, na visão do político que está aqui, que conhece a proposta, o estatuto, o elo, enfim, e na visão dos professores, sobre o consenso e a nossa prática que temos que realizar. Meu lugar de fala é como professor da Universidade Federal, e agora gestor, eleito pelos meus pares. É possível fazer gestão pública sem servidor público? A minha experiência diz que não. Desde a minha atuação do IBAMA lá atrás, eu contei com os mais novos e os mais velhos. Às vezes você resgata pessoas prestes a se aposentar, que são maravilhosos servidores nos 2 últimos anos de uma gestão. Então essa ideia de Estado sem servidor é uma ideia impossível de ser realizada no Estado brasileiro. Então nós temos que valorizar os servidores. Agora, a forma de valorização é uma construção de um processo que a gente tem também que aprender. É um processo de aprendizado mútuo. Eu fui recentemente relator no Conselho Universitário do turno de jornada de 6 horas ininterruptas para os servidores. É possível que os servidores trabalhem turnos ininterruptos e trabalhem muito bem. Eu acho que o desafio nosso é como fazer essa gestão. Essa é a primeira questão, a experiência exitosa do Zeytuni, revolucionária, e os conhecimentos teórico-conceituais dos 2 professores aqui presentes. Então, como pensar o servidor na estrutura de Estado brasileiro no século XXI, na próxima gestão nacional. E segundo, como é que a gente pode pensar, é uma perspectiva, a participação da sociedade civil.
que canais e que inovações do ponto de vista participativo nós podemos fazer para construir um modo, aí eu digo como membro do Conselho Curador da Fundação, numa perspectiva de uma gestão diferenciada, pública, que nós queremos inaugurar em breve, nacionalmente. Eu queria só comentar, dentro do quadro que você comentou, que o Zatoni comentou sobre os dominantes e os dominados, né? Eu diria que nós estamos entre os representantes e os representados. E o pior, os nossos representantes não nos representam, né? Então, o que eu tenho visto, né, depois dessa explanação e o programa do Poço, que nós estamos caminhando por uma democracia participativa, uma democracia direta, né, em que eu, antes de ter o interesse de entrar na rede, eu, como cidadã brasileira, Rita, cidadã brasileira, eu gostaria de participar do processo de tomar decisão da gestão pública. Tá? Então, esse processo de democracia participativa, democracia, precisa do quê? De uma internet de qualidade no Brasil inteiro, para empoderar o povo brasileiro a dar o que ele está sentindo sobre aquilo que vai afetar ele mesmo, né? Então, por exemplo, tomam decisões sobre saúde, afeta o povo, mas o povo não teve nenhum tipo de interação. Então, como que a minha pergunta seria assim, como que vocês veem esse processo de transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa? Eu tive uma experiência umbriano com o Alexandre Zeituni na prefeitura de Guarulhos como secretário de gestão até 40 dias atrás, e aí eu pude presenciar e gostaria de ter tido essa palestra no dia 2 de janeiro, que teria sido muito proveitosa para mim. E a gente percebe que hoje não existe um departamento, na verdade, de RH. Existe um departamento pessoal, onde se trata de números e comissionamentos e comissionados, né? Aí a minha pergunta é através das relações humanas que nós temos que ter com o servidor público para conseguir juridicamente uma administração que realmente possa aproximar essa relação de executivo e o servidor público e a população. Então, é o jurídico que faz isso ou é a relação humana com o servidor que provoca o jurídico para as mudanças? E outra coisa que vocês falaram para mim, que também fazia parte da minha pasta, que é a transparência. Eu lembro quando o prefeito falou, pô, mas justo na minha vez você quer fazer transparência? Né? Então, a minha pergunta é, a transparência, ela impulsiona politicamente ou ela atrasa politicamente? No âmbito que eu digo a partir do momento que você faz transparência dos seus resultados, que podem não ser tão bons assim. Então, você vai colocar isso para a população. E eu vejo que o chefe do executivo ele tem receio disso. Então, ela impulsiona ou não? Os princípios da governança consistem nas bases para a implantação de mecanismos de controle, monitoramento e alinhamento entre os interesses das mais diversas partes envolvidas no processo da governabilidade, principalmente gestores e suas parcerias efetivas. Pergunto, sabendo que a questão é bem abrangente e complexa, quais seriam, de forma pragmática, os principais valores ou princípios de governança que dão sustentabilidade ou norteiam a gestão pública e a prática eficaz das políticas públicas, tanto no espaço micro quanto no espaço macro? Com relação à gestão fiscal, né? Foi comentado sobre a necessidade de uma nova lei de finanças públicas. A gente sabe que a questão orçamentária dificulta bastante na questão de alocação de recursos, né? Sobre a LOA, com relação à previsibilidade mais realista, né, de despesas. Porque o que acontece? O administrador ele tem que jogar com o orçamento, né? No primeiro semestre ele já começa jogando com contingenciamento e gasta desesperadamente no último trimestre para poder justificar o próximo ano. Exato. Então, assim, quais são as sugestões de alterações, né? Porque a gente fala que a gente precisa mudar, precisa alterar, mas quais são as sugestões de alteração, né, necessárias para a LOA, nas outras legislações, com relação a isso, para facilitar a administração pública com relação à parte orçamentária? Realmente, perguntas extraordinárias, né?
muito complexas, impossível a gente respondê-las, todas elas, de uma só vez aqui agora. Vou fazer alguns pequenos comentários. Quer dizer, tudo que a gente está apresentando aqui vai ao encontro de uma ideia de um serviço público, de políticas de gestão pública que servem como suporte, como alavanca para políticas públicas substantivas, né? Por trás disso existem, pelo menos na minha visão, na minha fala, ideais de que é essencial o estado de bem-estar social poder proporcionar aos cidadãos uma saúde pública, uma educação pública, né? Uma segurança pública de qualidade, muito embora isso vai requerer arranjos cada vez mais plurais, complexos, etc. E eu não tenho nenhuma dúvida, Heloísa, de que esses padrões de medição, de comparabilidade, têm que ser muito bem discutidos, pesados, relativizados. Não dá para comparar a atuação dessa estrutura de bem-estar social com a estrutura privada, né? Muito embora não sejam serviços públicos no sentido estrito, exclusivo, né? Eles são exatamente para fazer o serviço público. E aí, em linha até com o que o Júlio comentou, né? E nesse sentido, claro, não há gestão sem servidor, é óbvio, né? Existem muitos serviços que vão requerer a participação de pessoas, e mesmo alguns que vão envolver muita tecnologia e poderão ser muito automatizados, também vão requerer a operação de pessoas para parametrizar, para analisar, para checar, etc. E por aí vai, né? Mas eu queria me deter um pouquinho mais, muito rapidamente, na questão da Úrsula, né? Compartilho totalmente da sua percepção. Quer dizer, o nosso arranjo federativo é um grande problema, né? Ele é reflexo e ele ao mesmo tempo, fator de geração da desigualdade, do desequilíbrio, dos patriarcados, dos piores legados políticos pelo país, cheio de incapacidades e por aí mais. Mas eu acho que é até um pouco pior do que isso, sabia? Porque eu acho que o nosso federalismo, o desenho político com o recorte dos municípios, dos estados, etc., e tudo mais a partir daí, ele não representa hoje em dia, com muita fidelidade, o corte e o mapa dos problemas e das potencialidades, né? No mundo inteiro, por exemplo, as pessoas falam menos em cidades. A unidade básica de vida e de produção tem sido menos as cidades e tem sido cada vez mais a micro-meso-região, né? Ou seja, pensar em os arranjos em rede, os aglomerados urbanos em redes, né? Pensar que nesses aglomerados urbanos acontece aquilo que o Castells chama um espaço dos lugares das pessoas que moram ali, mas ao mesmo tempo é um espaço dos fluxos que acontecem pelo mundo afora e que também passam por ali, e que colocam coisas e que tiram coisas, né? Então, os locais são do mundo, o mundo existe nos locais, os locais existem no mundo, e o corte federativo é absolutamente ignorante em relação a isso, né? É absolutamente insensível à dinâmica dos problemas e das potencialidades regionais. O corte federativo é muito anacrônico, né? Acho que esse é um mega desafio do Brasil, né? De avançar nesse sentido. De repente, a gente não precisa redesenhar as fronteiras dos municípios e dos estados, seria algo politicamente inviável, talvez, mas a gente precisa pensar mecanismos de integrar esses pedaços em torno de problemas, de oportunidades, e mobilizar essas micro-meso-regiões para que elas possam ser um espaço das pessoas que lá moram e dinamizar os fluxos de troca em prol das pessoas que lá moram e do país, né? É uma pena, eu queria comentar tudo, mas infelizmente não vai dar. E já quero agradecer aqui a vocês uma vez mais o convite pela participação. Achei o formato espetacular, né? Estou à disposição, estou às ordens, aqueles que quiserem entrar em contato comigo. Eu sou muito fácil de se achar na internet ou no Facebook. Eu teria o maior prazer de trocar mensagens e e-mail com vocês, né? Muito obrigado e muito sucesso para vocês. Muito bem.
também vou fazer escolhas aqui, não é possível respondermos todas as questões, né? Eu acho que a questão que o Júlio traz é fundamental, né? Só precisamos distinguir o foco no servidor do foco do servidor, né? O foco no servidor é fundamental, né? O setor público ainda trabalha muito pouco a gestão de pessoas, dados seus arranjos mais burocráticos, com as regras, normas, procedimentos. Nós temos muito pouco um comportamento organizacional no setor público, no sentido do acolhimento, da humanização, né? Então, essa gestão de pessoas, para além da política, no âmbito das organizações, é fundamental. Nós precisamos formar pessoas que cumpram esse papel gerencial, né? No sentido de serem articuladores de pessoas em prol do serviço público. A questão que foi colocada da governança, né? Governança é um conceito polissêmico, mas tem algumas características que independem do conceito, né? Relações não mais hierárquicas, relações horizontais, um processo muito baseado na concertação política, né? E aí tem que ter processos de participação, de interação, né? Dentro da governança, de fato, a democracia representativa tem limitações, aí já coloco aqui a questão do avanço da democracia participativa. No Brasil, falamos muito da democracia participativa a partir das instituições participativas formais, dos conselhos gestores, das audiências, das conferências, mas temos muitas inovações também informais, né? São o dialogismo que o Estado pode ter com a sociedade a partir de outros arranjos. A pergunta do orçamento eu até anteciparia, né? Eu acho que uma coisa que pode ser revista de fato, sobretudo para a simplificação para os municípios, é o plano plurianual. Já falando então de uma peça de planejamento e orçamento, essa questão que tudo que você tem que colocar no plano plurianual se torna inviável, né? Imagine um prefeito, acaba de assumir uma prefeitura, tem que fazer um plano, né, ainda numa transição de equipes, chega em agosto, tem que apresentar um PPA que tem que ter tudo para os próximos 4 anos, né? Talvez a gente voltar o PPA para atividades mais estruturantes, porque tal como ele está hoje, ele virou mais uma peça, né, de ficção para cumprir a lei do que necessariamente um orientador da ação governamental, né? Um outro aspecto, eu acho que foi colocado aqui pelo Caio, né? Caio, eu acho que a velha política vai manter, né, os seus traços nos mais diversos ismos, né? No nepotismo, no coronelismo, no mandonismo, no favoritivismo, no clientelismo. E a nova política tem que ir buscando o seu espaço, né? E aí esses espaços vão sendo construídos, certamente sua experiência em São Vicente. Eu acho que também o testemunho aqui do Zeytouni apontou para isso, né? E aí sempre vai ter essa convivência do velho com o novo, né? E aí você vai buscando os espaços para a institucionalização do novo, né? Eu acho que o caminho para isso não é algo radical, né? Mas é algo muito gradual, né? A minha intervenção também se dá na questão do Pacto Federativo e da reforma política. Eu acho que alcança muitos dos desdobramentos das perguntas apresentadas aqui. Porque, na verdade, todos os desmandos que bem colocou o Caio, todo o modelo orçamentário, que é uma grande ficção, centralizado num espaço de poder nacional, eles tornam todo esse processo, essa cadeia, que deveria ser uma cadeia mesmo, como bem a Heloísa fala, para colocar eles numa prisão, porque é um enfrentamento cotidiano de quem quer fazer a boa política, que entrega realmente serviços de qualidade. E foi nesse sentido que entramos dentro da Secretaria da CECEL, lá em Guarulhos, para dar o serviço, o serviço sim de qualidade, o melhor serviço possível, porque era com esse que a população contava, e era com essa expectativa que nós entramos e construímos uma solução, que foi uma solução
feita por funcionários públicos, como bem falou o Júlio. Não dá para fazer serviço público sem funcionário público. E nós víamos a potencialidade de cada um quando nós fazíamos o envolvimento, como o professor Humberto colocou, quando você envolve efetivamente esses funcionários, você potencializava cada um deles ainda mais. Aconteceu um processo de verdade, de transformação, quando você implementa uma política, que é a nossa política, uma política multicêntrica, onde as pessoas são responsáveis pelo projeto, também são coparticipantes de um projeto. Acho que mais do que nunca, nós vivemos uma experiência que foi muito rica para a nossa rede. A Rede de Sustentabilidade implementou efetivamente uma política pública que trouxe resultados para aquela comunidade. Em pequena escala, porque era um município, mas ao mesmo tempo o maior município da América, não capital da América do Sul. Então é possível nós implementarmos. Agora nós temos algo factível. E a pergunta final da Bia aqui, o projeto continuou? Os projetos não estão avançando. E nós estamos de olho em toda essa questão. E a população, houve uma mobilização, mas é uma mobilização que se dá pontualmente nas questões que afligem diretamente elas. Mas existe mudou o cenário, as correlações políticas da cidade mudaram depois desse rompimento. Passamos de uma política sustentável por uma política conservadora e liberal. E esse é um enfrentamento que nós estamos fazendo. Se eles ficaram com o poder, nós ficamos com o programa, como bem nos ensinou Marina. O pacto que se faz quando assumimos, o pacto de trabalho, não é, Marina? É o programa. E é nele que nós vamos ficar. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, viu, gente?